Shalom, shalom, boa noite. E que ânimo é esse? Que é o assunto. O assunto é do meu coração. É o melhor assunto. É o melhor assunto de todos. Mas antes, eu quero dizer que agora é a hora. Acabou de começar, então agora é a hora de você compartilhar com muitos. Põe o dedo aí no aviãozinho, compartilha com todo mundo, para que pessoas sejam abençoadas, porque a Páscoa está chegando e essa Páscoa vai ser diferente na tua vida, porque você vai entender realmente o que a Páscoa sempre esteve no coração do Pai. Então você vai entender e essa Páscoa vai ser diferente na sua vida. Então, boa noite, pastor Jonas. Boa noite, Naira. Excelente noite. Pepeu, Aquino. E você que está aí. É, isso aí. Boa noite, pastor Zana. Boa noite, pastora Naira, pastor Jonas, Aquino e toda a galera aí que está compartilhando. Vamos lá. Então, falar de Você Páscoa, disse que esse assunto te anima, né? Então, esse assunto, ele mexe com o coração de todos nós, porque todo ano, né, a palavra manda a gente festejar, né? Não é isso? Exato. O Senhor disse que era estatuto perpétuo. E Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E nós seguimos isso fielmente, rigorosamente, porque a gente crê em cada uma dessas festas como sendo manifestação do Senhor, né? Então, a Páscoa, por exemplo, é a ressurreição, Pentecostes é a presença do Espírito de Deus, o batismo com o Espírito Santo, e Tabernáculo, que é a festa que vai ser comemorada, mesmo ele estando tabernaculando conosco, né? Sim. Esse, meu Deus do céu. É a colheita final. Que alegria, que alegria. Alegria Páscoa... do Senhor é nossa força. Já foi. Então, quando a gente fala de Páscoa, muitas pessoas frisam só a ressurreição. Mas a Páscoa, para ter ressurreição, precisou primeiro acontecer algo que estava no coração do Pai, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a Páscoa, sabe quando começou a Páscoa? Na fundação do mundo. Porque está escrito que o Cordeiro estava desde a fundação do mundo no coração do Pai. E quando a gente fala de Páscoa, a gente tem que começar do início, né? Tem que começar lá do Antigo Testamento e falar um pouquinho sobre algo que foi perdendo. Com o passar dos anos, nós fomos perdendo o sentido. De repente, não, você lembra da Páscoa porque vai todo mundo almoçar junto. Ótimo, uma boa ocasião para você reunir a família. Você lembra de Páscoa, você lembra de chocolate. Não tem mal você comer o chocolate, né? Chocolate é bom. Né? No entanto, Páscoa não é o chocolate, mas você pode comer o chocolate. Entrou um estranho aí no meio, né, da Páscoa, um coelho. E o coelho não está na história. O coelho é a deusa da fertilidade que veio no ano 300 depois de Cristo. Então, vamos ver a verdadeira Páscoa, que não tem coelho, mas que tem o poder do sangue, o poder do nome de Jesus. E ela começou lá em Êxodo. Em Êxodo, o Senhor instituiu a primeira Páscoa. E na primeira Páscoa aconteceram... A gente fala aqui na igreja que Páscoa é uma estação de milagres, porque, como ela está muito no coração do Pai, é como que ele falando assim, olha para o que eu sempre faço na Páscoa, e sempre fiz e sempre farei, porque me alegra a Páscoa. A primeira Páscoa, ele protegeu o povo, ele restituiu o povo ficou com segurança total dentro das suas casas, quando o exterminador passou, destruindo, matando os primogênitos. Então, eles tiveram proteção sobrenatural, eles tiveram uma saída fenomenal. Deus avisou como que eles deveriam sair, que eles deveriam ficar em pé, com pressa, em pé, comendo pão sem fermento. E eu queria falar sobre isso com vocês, esse posicionamento, né? Só essas ordens que ele deu, cajado na mão, comer com pressa, um pão sem fermento, comer o cordeiro, o que é um aviso para a igreja da última hora, não é mesmo? Verdade. O aviso da igreja da última hora é que Deus está com pressa. Algo fenomenal está para acontecer, por isso que é para você ficar vigia.
fique em pé, né? Com pressa no teu coração. Preciso me preparar logo, preciso conhecer mais o Senhor, eu preciso correr atrás do prejuízo, porque Deus está com pressa. É o momento da saída, né? Da partida, né? É o momento da libertação, restituição. Eles foram restituídos de tudo que foi roubado do Egito. E assim foi uma primeira Páscoa em que tudo aconteceu. Tudo que não aconteceu, para mim, a Páscoa é um tempo de aceleração. Tudo aconteceu em 3 dias. Jesus morreu e ressuscitou em 3 dias. No Egito, tudo que não aconteceu em 430 anos aconteceu em uma semana. No primeiro dia da semana, eles saem do Egito. No último dia, no 7º dia, eles atravessam o Mar Vermelho. Tudo isso aconteceu na Páscoa. E eu estava falando que esse ano a gente vai fazer algo incrível, né? A gente vai fazer 2 domingos de Páscoa. Que é profético, né? Porque é assim que são 7 dias de Páscoa. O projeto original é esse, 7 dias. Assim, pastora, não só a Páscoa, né? Mas os dias que antecedem a Páscoa, né? Eu penso que assim no reino espiritual há uma marca nessas datas, né? Que antecedem, né? Onde essas potestades foram vencidas, foram derrotadas, né? Mas você falou de um assunto interessante. Existem alguns costumes judaicos que eles trazem uma grande mensagem para a gente. Se você for para a casa de um judeu e nos dias que antecedem a Páscoa, ele vai estar uma movimentação muito diferente. Muito interessante você tocar nesse tema, né? A limpeza, né? Tirando o fermento. Então, muito forte isso. Mas é algo assim, eles chamam de faxinão mesmo. Isso. É uma limpeza e tanto, principalmente os mais religiosos. Os mais religiosos, eles pegam até lanterna para ver de trás dos móveis se não tem nenhum farelo, nada de fermento dentro de casa. Eles levantam o tapete, arrastam móveis. É aquela mega limpeza, daquelas limpezas mesmo que nada fica escondido. Para que essa limpeza? É uma ordem. E eles obedecem. Toda Páscoa, os mais religiosos fazem essa limpeza para não ter fermento e com a luz. E aí, a gente aplica na nossa vida como? A gente precisa, é um tempo de examinar, de tirar o fermento do teu coração. Vai lá no oculto, ainda dá tempo, hein? Você tá chegando a Páscoa. Vai lá na tua mente, fala, Deus, a tua palavra é luz. Então, que a palavra penetre em todos os meus pensamentos, que a palavra penetre no meu coração, porque o coração da gente, os nossos desejos, eles nos traem. Então, examina teu coração, faz essa limpeza, porque algo novo vai acontecer, não é? Então, seria válido, então, assim, nesse decorrer ou na semana que antecede a Páscoa, um jejum sem fermento, pastora? Que tal, aí, né? Então, aí a gente deixa livre. Com entendimento, fazer isso com entendimento, sem religiosidade. Eu acho que, assim, lá em Israel, eles não comem, literalmente, tanto que eu não gosto, a gente não gosta de levar caravana na Páscoa. Por quê? Porque brasileiro não se acostuma. Aí levanta, vai para o café da manhã. 2 grupos que a gente levou na Páscoa, eles sofreram, porque não vai ter pão, vai ter só a matzá. A matzá, que é tipo um biscoito. Uma massa sequinha, né? Bem sequinha. Eu amo, mas bem sequinha, tem gosto de nada. Ela é que nem uma folha de papel, de tão fininha, e ela é sem fermento. Também tem, não precisa ser só a matzá, tem outros pães, assim, que não é... Porque a matzá é como se fosse um biscoito. E outros pães sem fermento. Aí o brasileiro sente falta. Não vai ter nada que seja quente, né? Porque eles levam radicalmente de ser um período de realmente um jejum e tanto. Então, o brasileiro sente falta. Quando você falou de fazer um jejum do fermento, isso a gente deixa, porque senão vão ficar acusando a gente de judaização. Lógico, não. Lógico. A gente deixa você livre, mas faça um jejum do fermento pecado. Aí sim. Vigilância da hora que você acorda, a hora que você for dormir. Aí você vai ter que vigiar mais aonde? Onde que vocês imaginam? Em casa? Em casa, na alma. Não, em casa é onde você fica, onde você é você de verdade.
é onde você mais perde a paciência, é onde você mais libera palavras. Então, vigia. Isaías 58, né? Sim. Isaías 58, versículo 6 diz assim: o jejum que eu desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto e abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo, né? E tantas outras coisas, né? Que você pode incluir dentro desse jejum. Exato, né? exato. E também, na Semana da Páscoa, eu vou fazer um devocional. Aproveita, porque vai ser uma semana de milagres. Fazer um devocional só voltado com palavras que aconteceram dentro da Páscoa. Milagres que aconteceram dentro da Páscoa. E essa é a primeira Páscoa. A primeira Páscoa teve restituição, proteção, cura. Está escrito que em todo Israel não tinha um só inválido. Teve uma cura coletiva em tempo de Páscoa. Estou falando da primeira Páscoa. Isso. Segunda Páscoa, Números 9, foi no deserto. A primeira foi no Egito. A segunda, olha que interessante, a primeira registrada foi no Egito. A segunda registrada na palavra em Números capítulo 9. E a terceira registrada na palavra nós temos em Josué capítulo 5. Quer dizer, antes de entrar na Terra Prometida, eles celebram ali a Páscoa, e é um momento que algo novo, algo grandioso vai acontecer. Em uma Páscoa, eles saíram do Egito, na outra, Deus era celebrar a provisão de Deus no deserto, e a última, né, era a entrada na Terra Prometida. E aí, você não chega à conclusão que Páscoa é tempo de milagre? Há uma atmosfera de milagre, né, pastora? As pessoas leem a Bíblia sem prestar atenção. João capítulo 5, o tanque de Betesda foi na Páscoa. Na Páscoa. João capítulo 6, multiplicação dos pães, foi na Páscoa. Está tudo escrito, só lê, confere. Se você não acredita em mim, confere. João capítulo 6, a multiplicação dos pães, foi na Páscoa. Isso. A libertação de Pedro daquela prisão que ele ia ser decapitado no dia seguinte, Atos capítulo 12, na Páscoa. Olha quantos milagres eu estou falando de Páscoa. E então, aí, quando a gente ia começar, eu falei, espera que eu estou abrindo aqui, vendo as Páscoas. Foram 3 Páscoas no Antigo Testamento, as 3 de avivamento. Aqui, ó, o rei Josias, em segundo, se quiser anotar, a Páscoa do rei Josias, em 2 Reis 23. Está escrito que foi a maior Páscoa da história de Judá. Tempo de grande milagre e de avivamento. Aconteceu um grande avivamento no tempo do rei Josias. A outra Páscoa, que foi a do rei Ezequias. E está escrito que foi uma Páscoa de avivamento. Ezequias foi um rei avivalista, está em 2 Crônicas 30. Então, a do rei Ezequias em 2 Crônicas 30, a do rei Josias em 2 Reis 23, e depois o exílio, a Páscoa que aconteceu com Esdras, a geração de Esdras, na reconstrução. Olha que milagre! A reconstrução de Jerusalém, que tinha sido destruída com Esdras, que ele foi lá para reconstruir primeiro o templo, Neemias foi para reconstruir o muro. Então, Esdras, capítulo 6, depois do exílio da Babilônia, nós vemos outra Páscoa. Eu só posso dizer para você que Páscoa é tempo de milagres, não é? E você pode falar com firmeza para todos que estão ouvindo que eles deveriam se preparar para uma grande libertação, para um grande avançar na sua vida, na sua história de relacionamento com Deus? Sim. E principalmente porque nós estamos prestes a comemorar a última Páscoa na Terra, né? A qualquer Páscoa vai ser a última. A qualquer momento. Os discípulos não prestaram atenção. Eles tinham celebrado 2 Páscoas com Jesus, desde o momento em que eles foram, desde o momento em que eles responderam ao chamado. Foram 3 anos de ministério. Então, eles celebraram 2 Páscoas. Leia os evangelhos e grife e veja. Sempre que era Páscoa, Jesus subia. Jesus subia para Jerusalém com seus discípulos e algo grande acontecia.
Só que o Jonas tocou num assunto muito interessante. Ele falou, a qualquer momento é a nossa última Páscoa. Sim, eles não perceberam que aquela Páscoa era diferente. Eles encararam, é mais uma Páscoa com Jesus. Ansiou por aquele momento, né? Mais uma Páscoa. Mas Jesus, ele subiu diferente aquele ano. E a ele sabia. despeito do Senhor falar todo o tempo com eles a respeito daquela Páscoa. E eles não pescaram, eles não se deram conta. Não entenderam. Agora, será que tem gente assim hoje? Tem. Tem, não tem? Tem multidão. Tem. Aí Páscoa para eles é feriado, Páscoa é um motivo para viajar, para pegar um pacote, mas não pensam no valor da Páscoa. Se em nossa igreja a gente ensina insistentemente a respeito da importância, do poder da Páscoa, né? Existem pessoas que preferem não participar? Ou trocam por qualquer outra coisa? É incrível. Sempre vai ter, sempre vai ter. Mas, por falar em Páscoa, né? Que tipo de Páscoa que Jesus celebrou? Ele inventou uma Páscoa nova? Porque as pessoas parece que tudo, elas acham que tudo, até que depois de Jesus, tudo caducou. Não, Jesus subiu para Jerusalém. Ele não falou, está revogada a Páscoa. Não, ele veio cumprir a Páscoa. E que tipo de... quando a gente fala de Páscoa, a gente está falando do Seder, que é a cerimônia da Páscoa. Que tipo de Páscoa que Jesus celebrou com os discípulos? O que eles comeram? O que tinha na Páscoa? O que tinha de diferente na Páscoa de Jesus? Nada de diferente. Tudo o que tinha em Êxodo tinha na Páscoa que Jesus celebrou. O que ele falou? Eu estou aqui em Marcos, hoje foi o nosso devocional. A gente leu justo esse capítulo. Marcos, capítulo 14. Veja o que está escrito no versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, primeiro dia, porque são 7, quando se fazia o sacrifício do cordeiro, então tinha a mesma coisa que na Páscoa de Moisés, tinha o cordeiro. O sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então tinha preparativo. Qual era o preparativo? O que é que tinha naquela mesa? Ali em Êxodo, a gente sabe que tinha o sangue no umbral da porta, porque matou o cordeiro. Então, eles comeram o cordeiro, comeram pão sem fermento e comeram as ervas amargas. O que é que tinha na Páscoa de Jesus? Tinha o cordeiro, tinha o cálice, né, que ali tinha o cálice de vinho, tinha as ervas amargas, tinha outros elementos que hoje fazem parte da Páscoa dos judeus, que foram sendo inseridos. Tipo assim, tem algo que se chama haroset. O haroset, e tinha na Páscoa de Jesus, tinha. O haroset é uma pasta que tem maçã, pera, mel, e ali bate tudo no liquidificador. Não batia no liquidificador, né? Ó a receita a gente aí, né? hoje, né? A gente hoje bate no liquidificador. E fica uma pasta. Aonde que eu sei que tinha, o que tem hoje na mesa do judeu, tinha na mesa de Jesus? Porque quando perguntaram, Jesus disse, um de vocês vai me trair. Quem que estava... Agora, vamos lá, escola bíblica, é para vocês. Eu quero que escreva aqui agora. Eu não vou falar depois. Então, quem que estava à direita de Jesus e quem estava à esquerda de Jesus? Vamos dar um segundo para eles responderem? Aí põe aí a sua opinião. À direita escreve, à esquerda escreve. Bom, rapidinho respondendo. À direita estava João. Lembra que João deitou no peito de Jesus? À esquerda estava Judas. Judas estava à esquerda porque a esquerda era o lugar de honra. Jesus deu o lugar de honra para Judas. E o que ele falou? Ele falou assim, um de vocês vai me trair. Aí eles começaram, está aqui em Marcos, lê, em Marcos 14. Aí eles começaram a perguntar, quem é? Aí Pedro fala, João, pergunta para ele, você que está aí pertinho. Pedro estava na frente de João. E o que Jesus respondeu? Aquele que está colocando a mão comigo no prato. O que é colocar a mão no prato? Porque é o prato principal, onde tinha o cordeiro, as ervas amargas, e eles pegavam
esse tipo de pão sem fermento, e eles colocavam o cordeiro, as ervas amargas, faziam um sanduichinho. Isso. E aí molhava no haroset. O que é o haroset? Representação da argamassa, do trabalho pesado deles no Egito, fazendo tijolo. Então, é uma lembrança. Quando eles saíram do Egito, não tinha o haroset. O haroset foi uma introdução, é uma tradição que foi sendo introduzida, mais uma figura, olha, para a gente lembrar. As ervas amargas é para lembrar a dureza que vivemos, o sofrimento que vivemos no Egito. O haroset é o trabalho excessivo, injusto, sofrido que tivemos, né? Então, eles mergulham. Então, Jesus estava falando, porque um haroset, ele era para 3 pessoas, ficava ali na frente. Então, Jesus, João e Pedro. Não era João, era Judas que estava colocando ali. Era Jesus no centro, João à direita e Judas à esquerda. Então, Judas colocou a mão. Eu imagino assim, você tem que imaginar Jesus falando. Aquele que vai estar colocando a mão no prato. Aí eu fico imaginando a cena, Jesus e Judas colocando ao mesmo tempo. Eles entenderam? Não entenderam, porque não tinha ainda o Espírito Santo para trazer discernimento. Jesus falou e eles não entenderam direito, não repararam que Judas estava colocando a mão no prato, acharam que Jesus estava falando uma metáfora. Eles não entenderam. Tanto que, quando Jesus falou, sai e vai fazer logo o que você tem que fazer, eles acharam que ele ia comprar alguma coisa para os preparativos, não pensaram na traição. Então, a Páscoa... Agora, tem um outro momento que a gente gosta muito, né? O momento dos cálices e dos pães. Verdade. Então, hoje a gente estava lendo, você pode ler? É Marcos, capítulo 14, no versículo... deixa eu ver aqui. Onde eles estão já comendo. 12, deixa eu ver. 12, não, aqui, é no 14 mesmo. Versículo 12. A participação da última ceia. 17... aí, aqui no versículo 17, é quando ele fala quem vai trair. E, então, assim, versículo 22, vê? Marcos 14, 22. Pode ler, Jonas? E enquanto comiam, tomou Jesus um pão... Então, frisa bem isso. Pegou Jesus... Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. E, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Pronto. Então, eu gosto muito de ensinar. Toda Páscoa eu ensino, e é um ensinamento muito profundo, é uma mensagem muito profunda. Aqui está escrito que Jesus tomou um pão. Por que um pão? Se eu tenho só um pão na minha frente, eu falo que eu peguei o pão. Se eu tenho 2 pães, eu peguei um dos 2 pães. Se eu tenho 3 pães, eu falo, eu pego um dos 3 pães. E foi o caso. Jesus pegou um dos 3 pães. Até hoje, esses 3 pães estão na mesa do judeu. O Seder, que é a cerimônia. O que é o Seder? É o jantar. É a cerimônia que acontece durante o jantar de Páscoa. Eles têm tipo assim, eu acho que eu tenho aqui. Como eu vou chamar? É como se fosse uma almofada, a capa da almofada sem enchimento, com 3 compartimentos. É assim que eu posso explicar. Aí eles colocam 3 pães, um em cima, o outro no meio e o outro embaixo. E eles dizem, esse é o pão de Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas. E ali, por exemplo, o Jonas... é o cabeça da mesa. Então, vamos lá. Nós somos uma família, estou eu, o Aquino, o pastor Osano e o Jonas. Aí o Jonas pega aqueles 3 pães, e o que Jesus fez? Ele pegou o que todo judeu faz. Ele pega o pão do meio. Ele não fez nada diferente. Até hoje se faz isso. Pega o pão de Isaac, parte no meio. E Isaac quem é? O filho da promessa. Pega o pão do Isaac, parte no meio. E aquele pão, metade daquele pão, existe uma tradição entre eles, que eles creem
que aquele pão que é partido, ele tem um poder miraculoso. Então, às vezes, eles guardam esse pedaço de pão em algum lugar, porque para eles tem um poder, um milagre naquele pão. Gente, quem é o Isaac? Jesus pegou o pão e disse, esse não é o Isaac, sou eu. Esse é o meu corpo partido, vai ser partido, literalmente, por amor de vós. Para o judeu, eu lembro uma viagem nossa. Eu não sei se você estava nessa viagem, pastor Osana. 2013. Que o judeu, ele estava lá, no cenáculo. Não. Então, nós fomos nessa viagem. Esse dia foi incrível, nessa caravana. Eu estava no cenáculo. Primeiro, a gente estava... Foi um dia. Um dia... tudo isso que eu vou falar foi num único dia. Eu estava no Jardim do Túmulo ensinando. Aí passou um inglês e falou em português. Falou, eu posso ouvir o que ela está falando? Porque eu sou um pesquisador. Aí a pessoa falou assim, pode, claro, mas ela está falando em português. Não, eu entendo português, eu falo português, porque eu dei aula no Brasil 3 anos, 4 anos, não lembro direito. Aí, o David, o nome dele é David. Ele ouviu, aí, quando eu acabei de falar, ele falou assim, eu posso acompanhar o grupo? Porque eu sou pesquisador, eu estou pesquisando sobre grupos cristãos, e eu gostei do que eu ouvi, gostaria de ouvir mais. Eu falei, olha, hoje essa é a última coisa que a gente está fazendo. Acabou, estamos indo para o hotel. Mas amanhã, se você quiser, só que a gente vai sair 7 horas da manhã, a história. E aí, ele falou assim, eu vou estar lá. Aí eu falei para o Jonas, eu acho que ele não vai estar, não. Porque 7 da manhã, como é que esse inglês vai? Eu acho que ele estava na empolgação. 7 horas da manhã, lá estava o inglês. Ele falou, vim com a minha bicicleta, posso pôr minha bicicleta embaixo onde guarda mala, no ônibus? Pode. Aí a gente foi para o cenáculo. Eu esqueci do inglês. Estava ministrando as pessoas. Eu levei nesse dia para o cenáculo. Você lembra desse dia? Eu levei os pães para ensinar sobre isso lá no cenáculo. Quando estou eu ensinando, então Jesus pegou o pão do meio, que é o pão de Isaac, e partiu e disse, essa é a revelação. Gente, se para você, eu lembro que eu falei isso, se para você não é revelação, para os judeus, para os discípulos, era uma grande revelação. Espera aí, o que é que Jesus está fazendo? Então, não é Isaac, é ele. Então, a gente sempre fez isso, não entendia. Aí, esse homem, quando a ministração acabou, porque eu ensinei a outra parte que nós vamos agora, ele estava tão impactado, ele falou assim, desde a minha infância que eu faço isso. Eu nunca pensei nisso, eu nunca imaginei isso. E aí ele ficou muito tocado, ele ficou muito emocionado e ele continuou a caminhada. Então, só para acabar, a experiência do David, quando chegou no Getsemane, quando a gente estava ensinando no Getsemane, ele dormiu. Aí todo mundo começou a cutucar o outro, está dormindo, está dormindo, está dormindo. Falei, gente, no Getsemane também dormiram os discípulos de Jesus, então cuida da tua vida, presta atenção, busca Deus, ora pelo David. Aí, e para espanto de todo mundo, a pastora do Japão estava nessa, a Suelen, tem uma voz incrível, a Suelen. A Suelen começou a cantar a capela. A música, aquela do Getsemane. Gente, aí todo mundo esqueceu o David mesmo, porque desceu uma presença de Deus, todo mundo esqueceu do David. Quando eu olho, está lá o David acordado, de joelho e chorando, totalmente rendido a Deus. Foi a Páscoa do milagre. Essa caravana era na Páscoa. E qual não foi a surpresa da gente que o ano seguinte, na Páscoa, ele aparece aqui. Aí ele fala, vim celebrar a Páscoa com vocês, aqui no Brasil. Eu lembro aqui na igreja, incrível, né? Eu lembro dele. Aí eu falei, David, então vamos aproveitar. Você pega o pão, né, e você ora em hebraico lá no púlpito, lembra? Foi lindo, foi lindo. Então,
você vê que o impacto da revelação para ele foi muito forte. E a outra coisa que Jesus fez foi, em seguida, pode ler o restante? Sim. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. O que é que tem de diferente aqui? A mesma coisa. Pegou um cálice e não o cálice. Eu pego o meu copo, o copo de café. Agora, se tem 2 xícaras aqui do meu lado, eu pego uma xícara de café. E a mesma coisa o cálice. Aí é muita coisa para ensinar. Tem vídeos aqui no canal, no YouTube. É só você digitar Páscoa Naira Pedrini, vai vir uma tonelada de vídeos. Em um deles está os cálices da Páscoa. Mas é só para você entender que durante toda a cerimônia eles tomam o primeiro cálice, eles não tomam. Por exemplo, o Jonas, né, que seria o cabeça da mesa, ele pega o pai, né, vai falando das pragas do Egito, ele pega, molha a mão e ele faz um ato, né, de lembrar que eles nem sabem por que eles estão fazendo isso. A gente sabe que é o sangue, né? Ele pega e ele joga assim, ele asperge aquele sangue. E assim vai a cerimônia. Então, cada cálice tem um significado. O último cálice, que é o que Jesus pegou, ninguém tomava. E sempre foi chamado, e até hoje ele tem na mesa do judeu, é o cálice de Elias. O cálice de Elias, por que o cálice de Elias? Porque eles creem que o Messias, ele tem a unção de Elias, a unção, o espírito de Elias. Lembra que falaram do espírito de Elias, a unção de Elias que estava sobre João Batista? Então, eles creem nisso. E aí Jesus pega justo o cálice do Messias e fala, este é a aliança nova que eu faço com vocês. Então, é muita revelação. Páscoa é um tempo... O que a gente está aqui para falar para vocês? Que essa seja uma Páscoa, em 2025, diferente na tua vida. Que você não faça de qualquer forma. Você fala, puxa, o Antigo Testamento, eu vejo três Páscoas de avivamento, né? O rei Josias, Ezequias, a geração de Esdras. Vejo o impacto da Páscoa na vida de Moisés, na vida de Josué. No Novo Testamento, Jesus trazendo revelação e cumprindo o que tinha sido anunciado sobre ele, que na Páscoa ele entregaria a sua vida e ele ressuscitaria. Foi muita coisa. O sangue precioso foi derramado, foi vertido. Ele venceu o inferno na Páscoa. Você tem que lembrar tudo o que aconteceu na Páscoa. Então, não encare a Páscoa como um feriado. Não encare a Páscoa só como uma reunião de família. Faça tudo isso, descanse, esteja em família, mas honre a Deus. Sabe? Que você possa, como a gente falou aqui com o pastor Osano, uma semana antes já está se preparando, santificação, e pede a Deus um avivamento. É tempo de avivamento. Essa tem que ser a Páscoa da tua vida. A Páscoa do rei Josias, a Páscoa do rei Ezequias tem que ser a Páscoa da tua vida, que você tenha um verdadeiro despertar, um verdadeiro avivamento. E é bonito como ele fala, né, com os discípulos. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de vocês, de todos, de muitos, né? E em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira. Eu jamais voltaria a beber daquele, né? Uhum. Até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Sim. Ele voltaria a tomar aquela... se combinou ali, né? O fechamento foi com ele, né? Sim. Ficou estabelecido de quem era aquele sangue representado através do vinho. E hoje, até hoje, a gente comemora porque é um mandamento dele, né? É um estatuto perpétuo comemorar todos os anos a Páscoa em memória dessa grande vitória, da grande conquista da ressurreição. Porque depois vem a ressurreição. Sim, depois venceu o inferno. Em seguida e ele ressuscitou. É crucificado. 3 dias ele desce, vai até as profundezas, né? Em busca daqueles que estavam lá, que não tiveram oportunidade de ouvir a respeito da palavra.
e ele prega para todo mundo que está lá, tanto no Hades quanto até no seio de Abraão. Tinha muita gente ali que nunca tinha ouvido falar, mas tinha servido, né, a Deus. Então, hoje nós temos conhecimento, o livro está aberto diante dos nossos olhos, o livro da vida, que é a palavra, e, infelizmente, poucos fazem uso dela, né? Poucos se dedicam a conhecê-la. Conhecer a palavra é conhecer Jesus. Então, você não pode esquecer isso, nem deixar passar. Sabe, a Páscoa, para mim, é tão importante, porque eu vejo sempre uma movimentação profética muito forte na Páscoa. Resumindo tudo que a gente viu, a primeira Páscoa foi a grande libertação. A segunda Páscoa, lá no deserto, foi a grande provisão. Gente, provisão de proteção, de comida, de água. A terceira Páscoa, lá de Josué, foi a grande entrada numa promessa, terra prometida. Sempre algo muito grande acontece na Páscoa. Depois a gente vê a grande Páscoa do rei Ezequias, do rei Josias. Era um tempo de... Esses reis, eles foram precedidos por momentos de grande escuridão, de governos maus, de grande escuridão. E eles vieram, a unção da Páscoa a busca pessoal desses dois reis fez com que toda a nação fosse beneficiada. Qual é o meu recado para você? A tua busca pessoal nessa Páscoa vai impactar a tua família, Amém. Vai trazer uma movimentação profética na sua vida. Veja, foi um homem que tomou consciência, eu preciso movimentar e fazer uma Páscoa. Foi Josias, foi Ezequias, e a movimentação desses dois reis resultou em grande bênção para toda a nação. A tua movimentação pode trazer grande impacto para os ambientes que você está. E a mesma coisa, quando a gente chega no Novo Testamento, eu mostrei a Páscoa de Jesus, quando ele foi entregar sua vida, grande explosão de poder. A Páscoa de Pedro, em Atos capítulo 12, explosão de poder. Então, existem estações proféticas. Para mim, a Páscoa, que é literalmente a primavera em Israel, é um tempo em que lembra a igreja também, porque em Cantares, eu amo o livro de Cantares, e quando fala que é o tempo do acasalamento, é o tempo da arribação, é o tempo da vida, é o tempo da noiva de Cristo despertar e entender que nós estamos mais perto do que nunca. E a Páscoa, ela também precede um outro grande momento, que vai ser o momento das bodas do Cordeiro. Então, que você possa celebrar uma Páscoa como você nunca Amém. Celebrou, e que você possa ler cada uma dessas passagens que a gente falou bem rapidinho, para que você possa ter um coração agitado, assim como as águas do tanque de Betesda, que foi na Páscoa, mas que seja o seu coração que tenha águas agitadas e um grande milagre de Deus aconteça na sua vida. Só mensagem de Páscoa. Libertação, ressurreição. Aproveita a Páscoa para você colocar no altar aquilo que te aprisiona hoje, seja de que ordem for, tá bom? E também libertação, falei agora restituição. Se Sim. você tem algo a ser restituído, se você tem tido muitos roubos na tua vida, se você tem causas na justiça que estão emperradas, coloca diante do Senhor também, porque pode ser a tua grande Sim. restituição. E se você está prestes a pisar na terra prometida, ou seja, nas promessas feitas por Deus sobre a tua vida, também reforce isso na Páscoa agora, para que o inimigo se afaste cada vez mais de te perseguir nos projetos que Deus tem para a tua vida. Pastora, deu aula, hein? Deu aula, hein? Tem que rever esse podcast e compartilhar muito, né? Assim, Páscoa, para mim, é o grande milagre da humanidade, pastora. Sim, é o grande milagre. Marca o grande milagre da humanidade. Salvação. Sempre, né? Grande salvação para nós. Então, meus amados, deixa o teu like, compartilha essa mensagem, diga Feliz Páscoa para alguém já antecipado, porque você está recebendo antes da Páscoa, e fala, vamos fazer uma semana antes da Páscoa e na Páscoa. São 15 dias, hein?
Então, uma semana antes, você já começa a buscar a santidade e na semana da Páscoa, grande mover de Deus na sua vida. Deus te abençoe. E para você que é seguidor da Naira, né? Dos canais da Naira e mora pelo Rio de Janeiro, vem passar a Páscoa com a gente. Vão ser 2 domingos, hein? Nós estamos a caminho da Páscoa, né? Toda quarta-feira os cultos também, focados, toda quarta-feira. Né? Exatamente. Caminho da Páscoa. Deus abençoe. Deus abençoe. Não esquece, hein? Compartilha, deixa seu like e entra na área de membros que tem muito curso para você.